E retornando à nossa série de origens, vamos falar dessa vez de um personagem que pode ser considerado duplo, que reinou nos quadrinhos e é de uma família cheia de grana que já enfrentou inclusive Capitão América e os Vingadores, gerando inclusive muita dor de cabeça. E é claro que estamos falando da família Zemo, onde o dom de ser um verdadeiro vilão é passado de pai para filho. Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Gustavo Danone mais uma vez aqui, e eu estava com saudades de fazer o vídeo de origem. E hoje um clássico aí dos quadrinhos, um clássico talvez dos cinemas, na Marvel Studios, hoje em séries, que é o Barão Zemo. E muita gente não sabe, né? Uma grande curiosidade que eu já quero começar aqui falando antes da gente se introduzir a todo o assunto, é que é passado de pai para filho, né? Tem toda aquela questão de manto, aquela questão de vingança e alguns detalhes mesmo eu não conhecia do personagem, e isso é muito legal. Então hoje mais um vídeo, né? Inclusive esse vídeo vai sair lá no nosso podcast, tem lá no Spotify inclusive, né? Da Nonicast, aonde vai sair alguns vídeos de origem que saem aqui no canal e claro outros conteúdos. Então, obrigado se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pelo Spotify, agradeço demais você. E para você que está vendo aí pelo YouTube, né, ver todas as imagens e tudo mais, deixa o seu comentário, seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho das notificações. E olha, só lembrando você que tem o nosso grupo no WhatsApp, link está aí na descrição. Então bora pro vídeo, porque eu estou muito animado. E, velho, Barão Zemo é um dos maiores vilões, e só lembrando que tem também a origem, tá, do Falcão e também do nosso querido Soldado Invernal. E como de costume, vamos começar, claro, pela criação, pela origem, pelo primeiro aparecimento. E olha, só um detalhe, tá, gente? A gente vai começar pelo primeiro Barão Zemo, tá? Para você que talvez não sabia desse detalhe, existem dois, pai, filho, e isso é uma coisa que a gente vai falar nesse vídeo de origem. Criado por duas pessoas maravilhosas que a gente já viu várias vezes e vai ver muitas vezes aqui nesse canal, porque, sério, esses caras eram considerados a dupla, acho que de ouro, né? Stan Lee e Jack Kirby, em exatamente 1964, de março, aparece primeiramente como um flashback, tá? O Barão Zemo, primeiramente ele aparece como um flashback em Avengers de número 4. E logo depois ele apareceu já no estado presente na revista dos Avengers de número 6 em julho do mesmo ano. Tendo o nome completo como Barão Henrik Zemo 12º, né, que é o 12º aí no caso, que pode ser chamado também de o homem mais odiado da Europa, que tem um grande sentido, já que o personagem consegue fazer grandes estragos, né, e gerar muita dor de cabeça, principalmente ali aos arredores, né, da Europa, que a gente já conhece várias histórias clássicas, principalmente que envolvem o Capitão América. Agora, se eu falei um pouquinho do nome errado, gente, peço desculpas porque tem uns nomes aí que são meio difíceis. Não podemos esquecer também que ele é alemão, sendo afiliado a alguns grupos muito importantes, né? O Partido Nazista, Legião dos Mortos-Vivos e Mestre do Terror. Tendo como sua família sua esposa Hilda Zemo, que é uma esposa no caso morta, né? E o Helmut Zemo, que é o seu filho. Claro que não podemos esquecer que ele faz parte também do universo da Marvel Comics, porque às vezes as pessoas confundem, né? Tem DC, Marvel, Vertigo, entre outros selos aí das editoras. O Barão Zemo é um vilão nazista que já enfrentou os Vingadores e enfrenta o Capitão América e os seus parceiros desde a Segunda Guerra. Responsável pela sabotagem que congelou o Capitão América, inclusive, e supostamente matou seu parceiro da Segunda Guerra Mundial, Buck Burns, mais conhecido como Soldado Invernal. Barão Zemo também já teve o título de o homem mais odiado da Europa. Seu ato mais famoso foi a criação da primeira formação dos Mestres do Terror. Vamos falar um pouquinho sobre a história desse primeiro Barão Zemo, tá? Que Zemo criou uma roupa vermelha e usava constantemente um capuz de modo que ele não fosse descoberto por nenhum de seus inimigos. Ele inventou muitas armas contra os seus aliados, tais como o adesivo X, que é uma super cola que acidentalmente prendeu o seu capuz ao rosto para sempre e que acabou o enlouquecendo. Ele também criou rifles com raios chamados de Raio da Morte. Uma outra coisa importante quando falamos do Barão Zemo é o Mestre do Terror. Ao ressurgir na Era Moderna, o Barão Zemo criou a equipe de supervilões, os Mestres do Terror, para ajudar a enfrentar o Capitão América e seus novos aliados, os Vingadores. Nesse grupo faziam parte, ao lado de Zemo, Magnum, Encantor,
Executor, que eu não lembro se é essa mesma pronúncia, tá, gente? O Homem Radioativo e Cavaleiro Negro, que é um dos inimigos do Homem de Ferro. E falando um pouquinho mais do Barão Zemo, o primeiro a gente vai comentar um pouquinho sobre a morte, né? Que foi em uma luta com o Capitão América na Amazônia, um raio que acabou acertando um bloco de terra, que acabou soterrando e o matou. Então uma morte bem simples quando a gente está acostumado, né? Falar de vilões aí, que a gente vê coisas meio mirabolantes, né? No caso, mas não, do primeiro Barão Zemo aí foi até tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o segundo Barão Zemo, né, que é o filho do suposto 12º, que com toda certeza recebe o título de 13º. Muitos acabam confundindo, mas sim, existem dois personagens que recebem o título de Barão Zemo. Um manto passado de pai para filho, como eu falei no começo do vídeo, o que deixa tudo mais interessante, principalmente na questão de vingança. Então vamos falar um pouquinho sobre a aparição e criação do segundo Barão Zemo, né, no caso, que o Barão Helmut Zemo, 13º, conhecido também como Barão Zemo, como a gente já falou diversas vezes, começou a sua carreira como vilão para vingar o seu pai, né, que era o Barão Zemo anterior. Olha como a gente fala a palavra, né? Parece um pleonasmo vicioso de Barão Zemo aqui nesse vídeo. Sua primeira aparição foi em 1973, nos quadrinhos do Capitão América de número 168. Foi criado pelo trio Tony Isabella, Roy Thomas e Sal. E sim, ele tem a mesma origem alemã de seu pai, e não podemos esquecer de Heike Zemo, que é sua esposa, que por incrível que pareça também se encontra morta. Ele tem algumas filiações que é bem interessante, bem importantes principalmente, né? Que é Império Secreto, Mestres do Terror também, Hydra, o Batalhões e também o Thunderbolts. Vamos falar um pouquinho da história do segundo Barão Zemo, que eu acho muito importante. Na sua primeira aventura, ele enfrentou o Capitão América e o Falcão, usando o nome de Fênix. Ao cair no tanque de adesivo X, recriado por ele, Helmut foi dado como morto, mas ressurgiu com o rosto desfigurado, sendo obrigado a usar um capuz igual ao seu pai. Voltou a lutar contra o Capitão América, inclusive contra os Vingadores, liderando novas formações dos Mestres do Terror. Teve um romance secreto com Soprano, muito antes dele reaparecer e entrar de novo para o Thunderbolts. Extremamente inteligente, ele sempre fica um passo à frente de quem quer que seja. Isso, inclusive, a gente consegue ver nas séries, nos filmes mesmo, a importância do Barão Zemo. O 7. Logo após o massacre Marvel, onde a maioria dos super-heróis foi dada como morta, Barão Zemo juntou um grupo de vilões para se passarem por heróis substitutos dos Vingadores e ficaram conhecidos por Thunderbolts. Nessa época ele adotou um outro nome. Depois de muito tempo, a farsa foi descoberta e o grupo de Zemo foi debandado. Tempos depois, ele retornava agora como herói para poder prender os que ainda não tinham se tornado mocinhos e que ainda usavam o nome de Thunderbolts. Com a ajuda dos Vingadores, ele acaba conseguindo. Então isso é muito interessante na história do segundo Barão Zemo, né? Porque um vilão que vira herói, talvez um anti-herói que a gente pode considerar, e que é muito importante, e eu tenho certeza que o futuro dentro, né, da Marvel Studios desse personagem é grande ainda. Inclusive a gente tem o retorno, né, de Zemo, que durante muito tempo ele ficou bem sumido, mas depois retornou e procurou Thunderbolts para avisar de um mal que seria atraído por Gênesis, o super-herói Photon. Ele conseguiu reunir um grupo de heróis e enfrentou o Thunderbolts para eliminar a ameaça. Após essa aventura, os dois grupos foram unificados, mas sem a presença do Photon, que é o ex-Capitão Marvel. E agora vamos comentar, né, um pouquinho sobre a importância do Barão Zemo em Guerra Civil, que a gente conhece também nos cinemas. O Homem de Ferro procurou o Zemo durante a Guerra Civil para que o Thunderbolts cuidassem dos vilões e seres poderosos que não aceitassem a lei de registro de super-humanos. Ele já sabia que isso iria ocorrer e já estava preparado havia 3 semanas. Novamente recrutou vilões e, contra sua vontade, passaram a agir como super-heróis. Todos entraram para a comissão de registro de super-humanos, assim como o Dr. Octopus, que eu sempre travo a minha língua para falar, a Lady Lethal, tiveram que acabar virando heróis. E somente para a gente terminar essa parte, tá, gente? Mestre do Terror também teve a participação aí do segundo Barão Zemo, tá? Ele fez, né, praticamente uma renovada na equipe, novos vilões, né? E assim a gente vê que realmente ele tem uma ligação profunda com o pai dele. Praticamente os mesmos passos do pai,
é seguido por ele, só que ele não acaba morto, né? Tem essa questão que é muito importante, né? E só para finalizar o vídeo, agora vamos falar de outras mídias que eu considero como importante, tá? Em questão de desenhos animados, ele apareceu apenas uma vez ali nos Vingadores, tá? Um desenho muito famoso, mas é no cinema que a gente já vê que o Barão Zemo realmente ele toma conta, né, de tudo, que é o universo cinematográfico da Marvel, né? Ele participou principalmente do Capitão América Guerra Civil, que a gente sabe que ele foi o vilão principal, causou um mega de um estrago, né? Matou inclusive o rei de Wakanda. Esse filme inclusive foi, né, aquele que fez a apresentação também do Pantera Negra, e logo mais a gente teve o filme do Pantera Negra, então a gente vê que o Barão Zemo ele é muito importante, né? Inclusive trouxe aí de volta o Soldado Invernal. Então, velho, são vários acontecimentos que ele participou em Guerra Civil e tudo por culpa dele. Ele foi preso, não morto. Isso eu achei muito bom e muito interessante, porque ele retornou na série Falcão e Soldado Invernal, né? Aí a gente não sabe se ele vai ser um vilão, se ele vai ser um anti-herói, ou se ele vai se tornar um herói, né? Conforme nos quadrinhos a gente já viu isso acontecendo. Mas a gente sabe como ele foi levado ali em algum caso, né? A gente não sabe direito o futuro dele dentro do universo da Marvel Studios, mas a gente acha que ele tem um futuro bem interessante aí dentro desse universo. Bom, gente, esse foi mais um vídeo de Origens. A gente comentou alguns detalhes aí sobre o Barão Zemo. Realmente tem muita coisa. Eu gosto de fazer esses vídeos porque eu vou lá, estudo, pesquiso, vejo algumas informações, curiosidades, a gente vê nomes, né, que muitas vezes a gente não está acostumado, e isso é a parte legal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se você puder me ajudar, porque me ajuda demais, deixa seu comentário, seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho das notificações, e só lembrando, tá, que em breve esse vídeo aqui, o áudio sai no formato de podcast lá no Spotify. Então, sua força é sempre bem-vinda porque me ajuda demais. Então, mais uma vez a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo de Origens. Então, até a próxima. Tchau!